Bem, saiu o edital do TRF da segunda região, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e como a gente aqui tem o objetivo de ajudar especialmente os concurseiros, né, que querem fazer concursos de prova de nível médio que cobram direito, e as pessoas que querem fazer as provas para técnico judiciário dos tribunais federais, a gente chamou aqui novamente o professor Leonardo Garcia para dar uma aula especial em cima desse edital, né, do TRF da segunda região. Vão ser duas aulas. Uma contemplando ali a parte geral e a outra contemplando a parte especial. Então vão ser em duas partes e vai dar uma passada ali em todo o edital de direito penal, beleza? Essa aula aqui gratuita para você conseguir ter uma melhor preparação aí para o seu concurso, combinado? Então vou deixar aqui agora a palavra com o professor Leonardo Garcia para a parte um aqui dessa aula, beleza? Então, boa aula para você. Olá, meus amigos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Eu sou o professor Leonardo, eu vou trabalhar aqui com vocês a matéria de Direito Penal. Mais uma vez é um prazer estar aqui no Mente de Concurseiro, ajudando vocês nesse caminho, né, trilhando aí o caminho da aprovação. Agora para o TRF, né, o edital que está aí na praça. Então, vamos lá. Moçada, o que eu vou trazer aqui para vocês é uma espécie de um voo panorâmico sobre o edital de direito penal, tanto a parte geral quanto a parte especial. Será uma análise mais superficial do conteúdo ali, mas também aquilo que você não pode deixar de saber para ir fazer a prova. Então, o conteúdo que eu vou passar aqui para vocês é como uma espécie de revisão final, como uma espécie de dos últimos minutos ali, para que você tem que entender que você não pode ir para a prova sem dominar alguns conceitos, alguns exemplos, para que você tenha um excelente resultado aí. Então, eu não vou adentrar aqui as especificidades de cada tema, até pelo tempo, né, pela disponibilidade aí, e eu já faço o convite a vocês que esta aula seja como um incentivo e um teste para você saber se você está apto em determinados temas dentro do direito penal. Aquilo que você sentir que eu não sei muito bem sobre isso, eu sugiro que vocês procurem muito a leitura da lei seca, né, a letra da lei, e também alguma jurisprudência, alguma doutrina, e é basicamente isso. Eu vou tratar aqui com vocês aqueles temas dentro, né, do edital, aqueles temas que eu acredito que o seu examinador ele pode te cobrar na prova, tá? Lembrando que o seu edital ele traz noções de direito penal. Então, o próprio nome já sabe. Não tem uma necessidade muito grande de você adentrar dentro dessa matéria com muita profundidade, tá? São noções, e essas noções eu vou trabalhar aqui com vocês para que você tenha uma excelente nota e consiga aí o tão sonhado cargo público, tá bom? Eu vou dividir aqui a tela com vocês sobre o material que eu preparei dentro do edital. Bom, o primeiro tema que eu quero trazer para vocês é a aplicação da lei penal. O que é isso? Moçada, quando a gente fala em aplicação da lei penal, nós estamos tratando basicamente do princípio da legalidade. O que isso quer dizer? Para que uma pessoa seja processada, para que uma pessoa seja punida, criminalmente falando, a conduta por ela praticada tem que estar previsto na lei, tá? Então, uma pessoa, ela só pode responder por um processo, ela só pode ser condenada criminalmente se a conduta que ela praticou está previsto na lei.
Não é se está previsto em um cartaz, não é se está previsto nos costumes, não. Tem que estar previsto na lei. Esse é o princípio da legalidade. O artigo 5º, inciso 39 da Constituição, traz este mandamento. E também o artigo 1º do Código Penal. Se você tem o Código Penal aí aberto, pode ir lá, ler, dá uma pausa aqui no vídeo, leia o artigo 1º do Código Penal, leia o artigo 5º, inciso 39 da Constituição, que lá você vai entender, até de uma forma autoexplicativa, né, que não existe crime sem lei anterior que o defina. Não existe pena sem prévia cominação legal. O que a Constituição e o Código Penal estão nos dizendo? Que só existe crime se a lei disser que é crime. Tá bom? Então, por que nós temos esse princípio, né? O princípio da legalidade, que é um princípio tão caro para o direito? Esse princípio, ele visa uma proteção do cidadão, tá bom? O princípio da legalidade, ele visa proteger o cidadão do próprio direito penal. Porque imagine você, se tudo que você fizer for crime, imagine você se você não sabe o que é crime ou não, pois quem vai dizer é a lei. Tá bom? Então, para que o cidadão não fique refém do que é crime, do que não é, a própria lei vai dizer, isto é crime. Se a lei não disser, então não será considerado crime. Tá bom? É uma proteção para o cidadão. Ok? Essa informação é importante você ter na sua mente para entender o princípio da legalidade. Quando a gente fala de lei penal, esta lei que introduz crime ao nosso sistema, né, o nosso ordenamento jurídico, esta lei, ela precisa ter alguns requisitos. Esta lei, ela tem que ser prévia, ou seja, a lei tem que prever que determinada conduta é crime antes da prática desta conduta pelo cidadão. Esta lei, ela tem que ser escrita mesmo, está lá no Código Penal ou numa lei penal especial, tá bom? É por isso, por essa característica da lei ser escrita, é que nós não podemos considerar os costumes como uma infração penal, porque um costume da sociedade, ele só passa a ser um crime se a lei penal o prever de forma prévia e escrita. A lei penal também, ela tem que ser estrita. Isso significa que a analogia no direito penal, ela é proibida, mas ela é proibida em partes, pois a analogia em malam partem, ou seja, a analogia para prejudicar o réu, é proibida. A lei penal, ela tem que prever determinadas condutas de forma estrita. É aquilo ali que a lei está dizendo que é proibido, que é considerado como crime. E o último requisito desta lei penal é que ela tem que ser certa. A lei penal, ela não pode prever uma carga de subjetividade. Ela tem que ser certa. Então, para a sua prova, você tem que entender o seguinte: a lei penal, ela tem alguns requisitos. Ela é prévia, escrita, estrita e certa. Beleza? Eu trouxe uma observação aqui para vocês, em que eu digo que a lei penal é subsidiária a outro ramo do direito. O que isso quer dizer? Bom, se nenhum outro ramo do direito ele consegue resolver o problema de determinadas condutas, o direito penal está lá para resolver. Então, o direito penal, os juristas costumam chamá-lo de última ratio, ou seja, ela é a última instância para proteger determinado bem jurídico. Se o direito civil consegue proteger determinada demanda, que aquilo vá para o direito civil.
o direito trabalhista, o direito administrativo, sendo o direito penal última ratio, a lei penal última ratio, ela fica esperando, enquanto nenhum outro ramo do direito consegue proteger aquele bem jurídico, aí aparece o direito penal com a ameaça de uma pena para proteger o bem jurídico, como, por exemplo, o bem jurídico vida. O que protege o bem jurídico vida? O direito penal o protege, estabelecendo um crime de homicídio, estabelecendo como crime o infanticídio, o aborto, a participação em suicídio. Então, o direito penal está ali de maneira subsidiária para qualquer coisa que precisar, eu entro em ação. Tá bom? Bom, nesse ponto do edital, basicamente, o que você tem que ter em mente é isso, que eu acredito que o examinador pode trazer na sua prova isso. Princípio da legalidade. Ok? Agora, moçada, deixa eu só passar aqui o slide aqui. O tema imputabilidade penal. O que esse tema imputabilidade penal significa? Meus queridos, os imputáveis no direito penal são dois: o maior de 18 anos e o mentalmente são. Quando eu falo em imputabilidade penal, eu estou querendo dizer quais são os sujeitos que podem receber uma pena. Preste atenção no nome. Imputabilidade penal é quando o direito penal imputa alguém à prática de um crime. Beleza? Ele está imputando alguém à prática de um crime no qual este alguém, depois do devido processo legal, receberá uma sanção penal. Então, entenda, os imputáveis no direito penal, aqueles que podem responder pela prática de um crime, são dois: o maior de 18 anos e o mentalmente são. Mas, professor, e quanto àqueles que não podem ser-lhes imputado a prática de um crime? Nós chamamos de inimputáveis. Eu coloquei aqui para vocês. Quanto aos inimputáveis, o Código Penal adotou dois critérios. O critério biológico, que é o menor de 18 anos. Se eu disse a vocês que os maiores de 18 anos são imputáveis, então, pelo critério biológico, o menor de 18 anos, ele é inimputável. E também o critério biopsicológico, que é o mentalmente são ou não, que é trazido pela doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Ou seja, nós trabalhamos aí, então, quanto à imputabilidade penal, com dois paralelos. Os imputáveis, que são os maiores de 18 anos, e os mentalmente são. E os inimputáveis também são dois. Um, pelo critério biológico, os menores de 18 anos. E pelo critério biopsicológico, aquele detentor de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Quando a gente fala em doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, o agente que detém, né, que porta essas condições, ele tem que ser inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Então, o sujeito que pratica um crime que foi trazido, como eu expliquei para vocês lá na lei penal, de maneira certa, escrita, estrita, determinada, o sujeito que pratica uma conduta desta, mas ele é menor de 18 anos, ele vai responder por um crime? Não. Ele responde por um ato infracional e não crime. E se ele é portador de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado,
ele irá responder por esse crime? Dependendo da perícia, ele pode ser, então, considerado inimputável. E esta perícia vai ter que constatar que o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Ele agiu daquela maneira, cometendo um crime, portanto, porque ele não conseguia entender o caráter do fato que é ilícito. E este agente, então, ele receberá, se ele for inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ele receberá, então, uma medida de segurança. Ele não receberá uma pena, ele receberá uma medida de segurança. Eu trouxe aqui mais uma observação que diz o seguinte: atenção para o semi-imputável. O semi-imputável ele está lá no artigo 26, parágrafo único do Código Penal, que você deve ler, tá bom, moçada? Ler a lei seca é de grande utilidade para você. Ler a lei tem que fazer parte do seu treinamento para a sua prova. Então, vamos lá. O semi-imputável, ele receberá um tratamento dependendo do caso concreto. Por quê? Se através de uma perícia, tá? Perícia médica, for constatado que o agente, quando ele praticou o fato, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito desse fato, ele será então considerado inimputável, ele não receberá uma pena e ele receberá uma medida de segurança. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a medida de segurança. Agora, se aquele agente ele não foi considerado inimputável, ele foi considerado semi-imputável, ou seja, não é que ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, mas ele tinha uma condição de entender que aquele fato era ilícito. Dependendo do caso concreto, o juiz ele adotará duas posturas. Ou ele receberá uma pena, e esta pena pode ser diminuída, ou ele receberá uma medida de segurança, como um inimputável. Tá bom? Então, leia aí no Código Penal o artigo 26, parágrafo único, que trata do semi-imputável. Fechado? Imputabilidade penal, uma análise geral é isso, que você tem que ter conhecimento para você responder uma questão de prova. Beleza? Vamos lá. Mais um ponto do edital, que é concurso de pessoas. Isso é muito legal. Moçada, concurso de pessoas é um tema muito bacana para ser cobrado em prova, tá bom? O que é o concurso de pessoas? Bom, o concurso de pessoas nada mais é quando duas ou mais pessoas concorrem para a prática de uma infração penal. Então, a infração penal, ela pode ser praticada por uma pessoa, mas ela também pode ser praticada por mais de uma pessoa. Então, quando duas ou mais pessoas concorrem para a prática de uma infração penal, nós temos o chamado concurso de pessoas. Para que se tenha esse concurso de pessoas, eu preciso de ter alguns requisitos que o juiz, na análise do caso concreto, ele vai analisar. E são esses requisitos que você tem que ter conhecimento, claro, além de saber o que é concurso de pessoas, você tem que ter conhecimento desses requisitos para você se sair bem numa eventual questão sobre concurso de pessoas. Quais são esses requisitos? Vamos lá. Pluralidade de pessoas e de condutas. É um pouco óbvio isso aqui. Se eu estou falando que o concurso de pessoas é quando duas ou mais pessoas concorrem para uma infração penal, eu tenho que ter, então, uma pluralidade de pessoas. E essas pessoas, cada uma delas tem que ter condutas. A pessoa número 1 tem que ter uma conduta, a pessoa número 2 tem que ter outra conduta, e essas condutas visam o quê? A prática
de uma infração penal. Beleza? O segundo requisito é a relevância causal de cada conduta. O que significa isso? Eu tenho a pessoa X, Y, Z. Essas três pessoas, elas combinaram de praticar um crime, de praticar uma infração penal. Cada conduta dessas pessoas, ou seja, a conduta de cada uma delas, tem que ter uma relevância causal para a prática do crime. Então, para que eu tenha esse concurso de pessoas, para que mais de uma pessoa responda por aquela infração penal, no caso será a mesma infração penal, a relevância de cada conduta tem que estar presente. A conduta de X é relevante para o crime, bem como a conduta de Y e a conduta de Z. Então, é o segundo requisito, relevância causal de cada conduta. Terceiro requisito, liame subjetivo. O que isso significa? Que essas pessoas que estão praticando a infração penal, elas têm que ter um liame subjetivo, um acordo prévio para praticar esta infração penal. Não significa que o Joãozinho está praticando uma infração penal X e o Joaquinzinho está praticando uma infração penal Y. Eles vão concorrer para a mesma conduta, tem relevância causal em X, em Y. Eles não estão inseridos no concurso de pessoas porque eles não têm liame subjetivo. Eles não estavam agindo de acordo para com a mesma infração penal. Então, liame subjetivo você pode interpretar como um acordo prévio para a prática daquele crime. Fechado? E o último requisito é a identidade de infração penal. Isso significa que a pessoa X, Y e Z, elas vão responder pelo mesmo crime. É a mesma infração penal. Se essas pessoas resolveram se juntar para praticar um roubo, essas três pessoas, no meu exemplo, elas irão responder pelo crime de roubo. Se elas juntaram para praticar um crime de estelionato, as três vão responder pelo crime de estelionato. Beleza? Esses são os 4 requisitos do concurso de pessoas. Atenção! Distinção entre autor, coautor e partícipe. Moçada, é importante você distinguir quem é o autor, coautor e partícipe. Dentro de um crime, na infração penal, lá no verbo típico da letra da lei, aquele que pratica aquele verbo típico, ele é chamado de autor. Aquele que também pratica o verbo típico do crime, ele é chamado de coautor. Então, autor e coautor é basicamente a mesma coisa, só que é mais de um. Então, por exemplo, no crime de homicídio, está lá no artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Se o fulano matou alguém, ele praticou o verbo típico da infração penal. Mas se o ciclano também praticou isso, com relevância causal de cada conduta, com liame subjetivo, com identidade de infração penal, eles estão em concurso de pessoas, então você tem um autor e um coautor. Ambos praticaram o verbo típico da infração penal. Mas e o partícipe? Quem é esse partícipe? Como o próprio nome sugere, o partícipe é aquele que, de alguma forma, ele participa da infração penal, mas ele não pratica o verbo típico desta infração penal. No meu exemplo do crime de homicídio, o verbo típico é matar alguém. Um sujeito, ele pode muito bem participar deste crime, mas não matar ninguém. Como, por exemplo, aquele agente que fornece uma arma de fogo,
Aquele agente que fornece uma faca, ele participou da infração penal? Participou. Mas ele não praticou o verbo típico dessa infração penal, que é matar alguém. Então, neste caso, ele vai responder como partícipe. Então, imagine 3 pessoas. Pessoa 1, 2 e a 3. A 1 e a 2 praticaram o verbo típico. Elas são, então, autor e coautor. A terceira pessoa, aquela que forneceu a arma de fogo para que aquele crime fosse concluído, fosse consumado, ele responderá por homicídio, porque ele está em concurso de pessoas, mas na qualidade de partícipe. Fechado? Então, essa é a distinção de autor, coautor e partícipe. Quando se dará a participação de menor importância? Moçada, concurso de pessoas, se cair na sua prova, fica esperto com o artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, que ele trata sobre a participação de menor importância. Eu estou com o meu código aberto aqui e eu faço questão de ler o artigo 29, parágrafo 1º. Ele diz assim, artigo 29, parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então, a participação de menor importância, o que ela causa? Ela causa uma diminuição de pena para aquele que participou de uma forma de menor importância, por assim dizer. E como que nós vamos saber isso? Bom, a doutrina, ela adota uma teoria chamada teoria dos meios escassos. O que que isso quer dizer? Analisando o caso concreto, né, na vida real, o magistrado, ele pode entender que houve uma participação de menor importância de determinado sujeito se o bem que ele forneceu, por exemplo, ele for não escasso. Eu vou dar um exemplo, e aí com esse exemplo vai ficar muito claro aí na sua mente. Um sujeito que ele irá participar de uma infração penal, ele não vai praticar o verbo típico, tá? Porque nós estamos falando aqui do partícipe. E esse sujeito, a participação que ele tem é fornecer uma arma de fogo ou uma faca para a prática de uma infração penal. Eu pergunto, uma arma de fogo, uma faca, é um bem escasso ou não? Não há dúvidas, moçada, que esse bem ele não é escasso. O agente que praticou o crime, que praticou o verbo típico, ele tinha plenas condições de ele mesmo arrumar uma faca, arrumar uma arma de fogo, ou seja, a participação daquele terceiro ali, ou segundo ali, com aquele crime, ela foi de menor importância para esta teoria, para a teoria dos bens escassos. Então, ele teria a sua pena diminuída, porque a participação dele foi de menor importância. Cuidado, ele vai responder pelo crime? Ele vai responder pelo crime, como partícipe, como partícipe. Só que ele pode ter a sua pena diminuída se restar comprovado que a sua participação foi de menor importância. Veja outro lado do exemplo. Imagina que o sujeito, para a prática de determinado crime, ele empresta um avião. Eu pergunto, o avião é um bem escasso ou não escasso? É difícil conseguir um avião. Pelo menos eu acho. Então, se aquele sujeito conseguiu um avião, como por um exemplo, né? Ele conseguiu um helicóptero, que é um bem escasso, então nós não podemos falar que a sua participação foi de menor importância. E aí ele não fará jus a essa diminuição de pena.
Beleza, meus amigos? Então, concurso de pessoas é isso. Fica ligado nessa distinção de autor, coautor e partícipe e da participação de menor importância, artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal. Concurso de pessoas, você vai ler, você precisa de ler, lá no Código Penal, artigo 29, artigo 30 e artigo 31. Está lá no capítulo, no título 4, que trata concurso de pessoas. Mais uma lei, mais uma vez, leiam a lei, por favor. Fechado? Vamos lá. Espécies de tema. É mais um ponto do seu edital. O que que isso quer dizer? Bom, vou olhar a garganta aqui. Moçada, quando um sujeito responde por uma infração penal, ele está respondendo por um crime, o Estado, ao final deste processo, ele visa impor uma sanção para esse sujeito, que nós chamamos de pena. Nós chamamos comumente de pena, né? Então, eu trouxe aqui para vocês o seguinte: a pena é a consequência imposta pelo Estado para o sujeito que violou uma norma incriminadora. Violou a norma incriminadora, nasce a pretensão punitiva do Estado para que ao final, seja-lhe aplicado uma pena. Só que lá no seu edital, ele traz expressamente este título, espécies de pena. Então, vamos fazer um voo panorâmico aqui nas espécies de pena. Nós temos 3 tipos de pena no direito penal: as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direito e a pena de multa. As penas privativas de liberdade, como o próprio nome diz, é o que eu sempre digo, né? Eu faço questão de lembrar os alunos o que eu já aprendi com um grande professor meu de direito penal, que ele me dizia: preste atenção nos nomes. Os nomes, eles dizem muita coisa. Então, veja, penas privativas de liberdade. Se eu fizer um raciocínio aqui, eu consigo chegar à conclusão de que, então, são as penas que vai prender o sujeito, privativa de liberdade, tá bom? As penas privativas de liberdade, elas podem ser de reclusão, detenção e prisão simples. Você tem que entender isso para a sua prova. O que é uma pena de reclusão? A pena de reclusão é quando a lei prevê, lembra da lei penal? A lei tem que prever. A pena de reclusão é quando a lei prevê que o sujeito ele pode iniciar o cumprimento da sua pena no regime fechado, semiaberto ou aberto. Eu não vou adentrar aqui, até porque não tem necessidade para o seu edital, para a sua prova, sobre essas especificidades de regime, o que é o aberto, o semiaberto e o fechado, tá bom? O que você tem que saber é isso. Reclusão é quando o sujeito ele começa a cumprir a pena, ele pode começar a cumprir a pena no fechado, no semiaberto ou no aberto. Se ele praticar alguma transgressão ali dentro do cumprimento da sua pena, ele pode regredir de regime. Fechado? E a pena de detenção? Alguns crimes, eles prevêem pena de detenção, de tantos anos a quantos anos. A detenção, o sujeito ele começa a cumprir a sua pena no regime semiaberto ou aberto. Eu excluo o regime fechado. Beleza? De início, o que você tem que entender é isso. Bom? E a prisão simples? A prisão simples, meus amigos, é quando determinadas infrações penais, basicamente, os crimes de menor potencial ofensivo, dentro das contravenções penais, tá? Contravenções penais, não necessariamente os crimes de menor potencial ofensivo, mas as contravenções penais, elas prevêem a prisão simples. A prisão simples significa que o sujeito ele pode iniciar o cumprimento de sua pena
também no regime semiaberto ou aberto. Mas este sujeito, se ele tiver uma transgressão no cumprimento da sua pena, ele não pode regredir de pena. Ou seja, o sujeito que está cumprindo uma pena no regime aberto, em prisão simples, ele não pode passar, através de uma punição, a cumprir uma pena em regime semiaberto. Ou seja, na prisão simples, o camarada ele não pode regredir de regime. Fechado? Então, essas são as penas privativas de liberdade: reclusão, detenção e prisão simples. Outra espécie de pena são as penas restritivas de direito. Atenção ao nome. Se eu tenho penas privativas de liberdade, eu estou dizendo, então, que são penas encarceradoras. O sujeito pode ficar preso. Se eu tenho penas restritivas de direito, eu não estou falando de prisão. Eu estou falando, olha o nome do instituto, de uma restrição de um direito, como, por exemplo, o pagamento de uma determinada quantia em cestas básicas, a proibição de frequentar determinados locais. Veja que aqui eu não tenho pena de prisão, mas é uma restritiva de direitos. E a terceira espécie de pena é a pena de multa. Pena de multa, nós estamos falando de grana, tá bom? Eu chamo a sua atenção. A pena de multa pode ser imposta de forma isolada, alternativa ou cumulativa com a pena privativa de liberdade. Como assim? Eu posso ter uma pena privativa de liberdade, determinado crime, ele prevê como pena reclusão e pena de multa. Então, veja, neste caso, eu tenho a pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade. Eu posso ter um crime que prevê pena, detenção ou multa. Eu tenho a pena de multa como alternativa. E eu posso ter simplesmente uma pena de multa isolada. Pena, multa, de tantos a quantos. Beleza? Então é isso. Espécies de pena. Está previsto lá no seu edital. Penas privativas de liberdade. Atenção nas distinções de reclusão, detenção e prisão simples. Penas restritivas de direito e pena de multa. Fechado? Beleza. Próximo tópico do seu edital. Aplicação da pena. Está previsto lá, de maneira expressa. Aplicação da pena. Quanto à aplicação da pena, meus amigos, o que eu tenho maior necessidade para dizer a vocês é alertá-los sobre a medida de segurança. Lembre que eu estava falando lá de medida de segurança, quando eu estava trazendo os inimputáveis? Para os inimputáveis, eles não recebem uma pena. Eles recebem uma medida de segurança. A medida de segurança é um instrumento utilizado como resposta estatal para aqueles considerados inimputáveis. Então, eu não disse a vocês que a aplicação de uma pena é uma resposta estatal para aqueles considerados imputáveis. Eu posso imputar a ele a prática de um crime. Agora, os inimputáveis, aqueles que eu disse que são inteiramente incapazes de compreender o caráter ilícito do fato, eles não receberão uma pena, eles receberão uma medida de segurança. Por isso que, quando aparece lá no seu edital a aplicação da pena, eu acredito que o seu examinador ele pode cobrar alguma coisa sobre medida de segurança. Porque é um tema muito legal de ser cobrado em prova, tem muitas especificidades, e muita gente se preocupa apenas com pena privativa de liberdade, restritiva de direito e pena de multa. Esquecem de estudar a medida de segurança. Então, a medida de segurança ela pode ser detentiva ou restritiva.
que é isso? Aquele inimputado, que agora você já sabe, não ser-lhe-á aplicada uma pena, mas uma medida de segurança, esta medida de segurança pode ser detentiva. Isso significa internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Então, o sujeito ele pode ficar internado em um hospital para realizar o tratamento psiquiátrico. O que são os hospitais, nesses tipos de hospitais, nós chamamos de manicômio judiciário. Pensa num lugar triste. Se vocês acham um presídio triste, que de fato é um local muito triste, né, carregado, né? O manicômio judiciário é surreal, tá bom? Então ali vão aquelas pessoas que são consideradas inimputáveis, que cometeram um crime e que não receberão uma pena, mas uma medida de segurança. Internação em hospital de custódia, neste caso, é a detentiva. Mas também nós temos a medida de segurança denominada restritiva, que é o tratamento ambulatorial. Isso quer dizer que o sujeito ele não vai ficar internado, mas ele vai receber um tratamento, ele vai passar por um tratamento psicológico para que ele possa se restabelecer e poder conviver em sociedade. Atenção! A medida de segurança não é considerado pena, que eu já havia falado para vocês, e sim um instrumento utilizado para a prevenção de delinquência do agente não imputado. Então, a medida de segurança não é pena. Se na sua prova disser são espécies de pena, privativa de liberdade, restritiva de direitos, multa e medida de segurança, essa questão está errada, falso. Porque medida de segurança, para a doutrina majoritária, não é considerado pena. Ela é um instrumento de prevenção de delinquência para aqueles considerados não imputáveis. Tá bom? É um instrumento de prevenção. Fechado? A aplicação da pena, o que eu queria dizer a vocês é basicamente isso. Tomem cuidado com medida de segurança. É um tema muito legal de ser cobrado e o examinador pode estar atento a esse tema e querer cobrar na sua prova. Moçada, deixa eu parar de compartilhar aqui. Bom, dentro do seu edital, Direito Penal, parte geral, basicamente é isso que eu queria falar com vocês. Vocês notaram que foi um voo panorâmico, eu tratei aqui com vocês dos aspectos gerais e aqueles temas que eu acredito que o seu examinador pode cobrar, tá bom? Sou chato quanto a isso mesmo, porque eu falo muitas vezes, mas leiam a lei. Pegue os temas, vá no Código Penal e leiam os artigos que falam desses temas. Então, provas em que o edital prevê noções de direito, eu sempre digo, é muito importante você ler a lei. É sentar, olha aqui, eu estou aqui com a minha lei aberta. Estou aqui com a minha lei aberta. É você sentar e ler. Leia artigo 29, artigo 30, 31, artigo 32, das espécies da pena. Tá vendo? Que nós tratamos aqui. Então, leia. Quando você lê a lei, o examinador ele não te pega desprevenido, porque você está com a lei debaixo do braço. E, geralmente, as questões de prova, elas têm muita incidência em cobrar a letra fria da lei. O que isso significa? Que o examinador ele vai fazer um Ctrl+C e Ctrl+V de um artigo e testar se você sabe, para você dizer se está certo ou errado. Então, você tem que ler a lei. A minha intenção dessa primeira aula aqui com vocês foi trazer para vocês alguns conceitos e chamar a atenção a alguns pontos que
até para você ler a lei, você tem que ter um conhecimento prévio para você entender esses institutos. Fechado? Moçada, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Nós nos encontramos num outro vídeo. Eu vou gravar outra aula com relação a este concurso TRF, sobre as leis que o edital está cobrando aí, as leis penais especiais, abuso de autoridade, né? Eu tenho algumas coisinhas para falar com vocês, para chamar a sua atenção. E é isso, a gente se vê numa próxima aula. Beleza? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.